Você já parou para pensar que Jesus não foi tentado por um simples demônio? O que aconteceu naquele deserto? Foi um confronto direto entre o Filho de Deus e o próprio príncipe das trevas. Não era uma presença qualquer, era Satanás em pessoa. E o que ele ofereceu, o que ele disse, o que ele tentou fazer, foi muito mais sombrio, muito mais estratégico do que você imagina. Essa história, que parece conhecida, guarda um segredo profundo. E quando você entender o verdadeiro propósito daquela tentação, vai enxergar o deserto de outra forma. O de Jesus, o seu, o nosso. Se essa mensagem já mexeu com você, se inscreva agora no canal. Tem muita verdade aqui que o mundo tenta esconder, mas você vai conhecer todas elas. O deserto, aparentemente um lugar vazio, silencioso, inóspito. Mas na linguagem de Deus, o deserto nunca é só geografia. Ele é um palco, um altar, um espelho. É onde Deus revela e onde o inimigo ataca. É no deserto que a alma é despida, onde as máscaras caem. E onde a luta não é contra a fome ou o calor, mas contra o que habita dentro de nós. O deserto tem sido cenário de confrontos espirituais desde o início. Moisés estava no deserto quando viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ali, Deus o chamou para libertar um povo inteiro. Elias fugiu para o deserto quando queria morrer. Mas foi lá, no silêncio, que ouviu a voz suave do Eterno, o povo de Israel. Passou 40 anos vagando no deserto. Não por acaso. Ali foram testados, provados, quebrados e reconstruídos. O deserto, na Bíblia, é como um fogo refinador. Ele não destrói, ele purifica. E foi para esse mesmo cenário que Jesus foi conduzido. Sim, conduzido. Ele não se perdeu, não foi capturado. Mateus 4 diz que o Espírito o levou até lá para ser tentado. Isso muda tudo, porque se foi o Espírito que o levou, então o confronto era parte do plano, era necessário. Antes de curar multidões, ele precisava vencer no secreto. Antes de ser a luz para o mundo, ele precisava vencer nas trevas do isolamento. E o número 40, mais uma vez, reaparece. 40 dias, como os 40 anos de Israel, como os 40 dias de chuva no dilúvio, como os 40 dias de Moisés no Sinai. Esse número, na linguagem bíblica, é um código espiritual, um ciclo de purificação, um tempo de teste, um portal entre o antigo e o novo. Quando Jesus entra nesse deserto, ele carrega o peso simbólico de toda a humanidade. Ele é o novo Adão, o novo Israel, o novo Cordeiro, e está ali, no momento mais vulnerável do corpo, para viver a guerra mais intensa da alma. A Bíblia não deixa dúvidas sobre quem foi que confrontou Jesus no deserto. Não foi um espírito qualquer, não foi um dos demônios menores. Foi ele. O nome que carrega peso, medo e arrogância, Satanás, o diabo. Mas você sabe o que esses nomes significam? Satanás vem do hebraico Satã, que quer dizer adversário. Diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, caluniador. São títulos, não nomes próprios. São funções que revelam sua missão: opor-se à vontade de Deus, distorcer a verdade, roubar o plano, desviar o propósito. Ele é o mesmo que aparece no livro de Jó, diante do trono de Deus, questionando a fidelidade de um servo justo. O mesmo que em Zacarias acusa o sumo sacerdote diante do altar. O mesmo que em Gênesis surge como serpente, plantando a dúvida no coração da humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse. A dúvida é sempre sua primeira arma, mas com o tempo, a figura desse adversário ganha forma. Em Isaías 14, um poema dirigido ao rei da Babilônia usa uma linguagem que atravessou os séculos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. A tradição passou a chamar essa figura de Lúcifer, o portador da luz. Mas ele caiu.
Em Ezequiel 28, outro rei. Tiro é descrito como alguém que habitava no Éden, ungido, perfeito, até que se achou iniquidade em seu coração. Embora esses textos falem de reis humanos, a linguagem simbólica é tão elevada que muitos estudiosos entendem ali um espelho espiritual, a queda de um ser celestial que desejou ser como Deus. Em Apocalipse 12, a cena é clara. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele não é um mito, ele não é um símbolo. Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Isso foi pessoal, o Cristo o viu, o conhecia, e é esse ser, esse chefe da rebelião celestial que aparece no deserto. Não com tridente, não com asas negras ou fumaça, mas com palavras, com promessas, com poder de persuasão. Ele não veio gritar, ele veio negociar. Porque no deserto, Jesus não enfrentou um demônio. Ele enfrentou o príncipe deste mundo, o mais astuto dos caídos, aquele que conhecia o plano de Deus e estava ali para tentar destruí-lo. O deserto não foi o palco de uma simples tentação. Foi o cenário de uma batalha estratégica entre o céu e o inferno. Jesus não foi apenas testado. Ele foi atacado onde o inimigo julgava ser seu ponto mais vulnerável. E Satanás não veio improvisando. Ele não apareceu com fúria, mas com argumentos. Não gritou, mas sussurrou. Não usou correntes, mas ideias sedutoras. Porque a arma do inimigo não é só o pecado visível, é a distorção do propósito. E é por isso que cada tentação foi uma tentativa de sabotar o plano eterno de Deus. A primeira, Jesus estava faminto, o corpo fraco, a mente em silêncio, o ambiente seco, cortante. E então Satanás surge. Ele não aparece oferecendo dor, mas conforto. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Parece inofensivo, até legítimo. Jesus tem o poder. A fome é real. Por que não usá-lo? Mas a armadilha estava na intenção escondida. O diabo não queria apenas que Jesus saciasse a fome. Ele queria que Jesus colocasse sua vontade acima da vontade do Pai. Usar o poder divino para suprir um desejo pessoal, ainda que justo, seria um ato de independência espiritual. Um desvio sutil, mas fatal. E Jesus percebe isso. Ele responde com autoridade e sabedoria. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ele ensina que a verdadeira fome não é do corpo, mas da alma. Que o pão sustenta a carne, mas a obediência sustenta o propósito. A segunda tentação é mais sutil ainda. Satanás leva Jesus até o alto do templo, o lugar de destaque, o centro do sistema religioso. Ali, ele propõe um espetáculo. Lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Veja a astúcia. O inimigo agora usa a própria palavra de Deus. Ele cita os salmos, mas de forma isolada, fora de contexto. Uma tática antiga, distorcer o que é santo para justificar o que é errado. Ele queria que Jesus forçasse Deus a agir, que testasse a fidelidade do Pai. Em outras palavras, se você é mesmo o Filho de Deus, prove agora. Faça algo grandioso, mostre que Deus te sustenta. Mas Jesus não caiu nessa armadilha emocional. Ele respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque fé não é desafiar Deus. Fé é confiar mesmo quando ele fica em silêncio. Satanás queria transformar a identidade de filho em uma performance de poder. Mas Jesus sabia que o tempo da manifestação vem depois do tempo da obediência. E então, a terceira tentação, a mais ousada, a mais reveladora. Satanás mostra todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o domínio, e diz:
Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui, ele não disfarça mais. Ele revela seu verdadeiro desejo, ser adorado no lugar de Deus, e oferece a Jesus aquilo que ele veio conquistar, mas sem cruz. Um atalho, uma glória sem sofrimento, um trono sem dor, um reinado sem sangue. Era sedutor, era real e era perversamente estratégico. Satanás sabia que Jesus teria que passar pela cruz. Então ele oferece uma alternativa, um reino sem sacrifício. Mas o Messias sabia, não existe salvação sem entrega, não há glória sem obediência, e ele encerra o confronto com firmeza e santidade. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Com essa resposta, Jesus derrota não apenas as tentações, mas desarma a lógica do mundo. Cada proposta do inimigo era uma tentativa de fazer Jesus desviar-se da missão. Não era só sobre quebrar regras, era sobre quebrar a conexão com o Pai. Satanás não queria apenas que Jesus pecasse, ele queria impedir a cruz. Ele queria plantar orgulho, dúvida e autossuficiência. Mas falhou, porque Jesus sabia quem ele era, sabia de onde vinha, sabia por quem vivia, e isso Satanás não conseguiu apagar. Jesus venceu, mas o mais poderoso não foi a vitória em si, foi a forma como ele venceu. Ele não usou força sobrenatural, não convocou anjos, não gritou, não destruiu o inimigo com um milagre. Ele venceu com a palavra, com fé, com obediência. No auge da fome, da fraqueza, do isolamento, Jesus não apelou para o extraordinário. Ele respondeu com aquilo que está ao nosso alcance, as Escrituras. Mas não como um ritual vazio. Ele vivia cada versículo que dizia. Quando afirmou, nem só de pão viverá o homem, ele não citava teoria, era uma escolha real, ficar com o Pai, mesmo em fome, em vez de satisfazer o próprio desejo fora da vontade dele. Quando disse, não tentarás o Senhor teu Deus, ele demonstrava confiança sem exigência, fé sem espetáculo. E quando declarou, só ao Senhor teu Deus adorarás, ele rejeitava a glória fácil. Escolheu a cruz, não o trono imediato. A dor com propósito, não o sucesso sem sentido. Satanás não resistiu, porque o inferno não é vencido por gritos, mas por uma fé firme e silenciosa. O diabo teme quem conhece a verdade, quem não negocia princípios, quem continua dizendo não, mesmo cansado. Jesus estava fraco, sozinho, mas cheio do Espírito, e isso foi suficiente. A vitória não veio do ambiente, nem da força física, veio da obediência total ao Pai. E isso desarma o inferno, porque Satanás não sabe lidar com quem não se vende, com quem escolhe a verdade, mesmo em meio à dor. Jesus venceu como homem e nos mostrou que essa vitória também é possível para nós. Não com fórmulas mágicas, mas com uma alma rendida, uma mente firmada na palavra e um coração que mesmo no deserto diz, eu escolho obedecer, eu escolho confiar. Essa é a verdadeira arma e o diabo não pode tocá-la. Talvez hoje o deserto seja seu. Talvez você esteja passando por dias silenciosos, secos, duros, dias em que parece que Deus se calou, em que o pão é escasso, a alma está cansada e o coração exposto. Talvez você tenha sido conduzido a esse lugar não porque errou, mas porque precisava ser fortalecido. Assim como Jesus, você pode ter sido levado até aqui pelo Espírito, não para ser destruído, mas para ser moldado, para aprender a confiar, para vencer. E talvez, como no deserto de Jesus, o inimigo esteja se aproximando, não com gritos, mas com propostas, não com terror, mas com ideias que parecem boas, que parecem certas, que parecem lógicas, mas que querem te afastar da dependência de Deus. Talvez o inimigo esteja te oferecendo pães fora da hora, reinos fora da cruz,
Atalhos que evitam o processo, mas que matam o propósito. Não caia, porque o mesmo Espírito que sustentou Jesus é o que habita em você. O mesmo Pai que alimentou o Filho na hora certa é o Pai que cuida de cada detalhe da sua vida. O mesmo adversário que tentou Jesus ainda tenta hoje, com as mesmas estratégias, mas ele também teme a mesma arma: a palavra, a fidelidade, a obediência silenciosa. O diabo não resiste a um coração que permanece, um coração que escolhe confiar, que diz não, mesmo com lágrimas nos olhos, que permanece firme, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Talvez hoje você não esteja vendo nada, mas se você estiver firmado na verdade, o inferno já está perdendo. A tentação não prova que Deus te abandonou. Prova que há um propósito que o inimigo quer impedir. E se você permanecer fiel, o deserto será o lugar onde você não apenas resiste, mas renasce. Onde você descobre que a verdadeira vitória não é sair ileso, mas sair mais íntimo do Pai, mais firme na palavra e mais inabalável no propósito. Jesus venceu no deserto, e ele venceu como exemplo, para mostrar que nós também podemos vencer, não pela força, mas pela fé, não pela lógica, mas pela obediência, não por mérito, mas por permanecer ao lado de quem nunca nos abandona. Então eu te pergunto, você está no deserto? Está sendo tentado? Está ouvindo vozes que dizem para desistir, para tomar atalhos, para sair da rota? Lembre-se, Jesus também ouviu, mas não cedeu. E hoje ele te mostra o caminho. Confie, resista, permaneça. Porque a vitória não é para quem sente mais forte, é para quem se mantém fiel. E no fim, até o próprio Satanás teve que recuar. E os anjos vieram e serviram o Filho. E você está pronto para vencer o seu deserto?